Quando você vir este vídeo, ou quando você estiver vendo, já terá passado o dia 19 de março, que na tradição antiga é considerado o dia de São José. Não importa que já tenha passado o dia. Eu gostaria de pensar um pouco a respeito deste personagem bíblico, José. Aliás, eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: tem dois personagens na Bíblia que todo mundo já ouviu falar, mesmo aqueles que não têm muita familiaridade com a leitura do texto bíblico, minimamente já ouviram falar de José, filho de Jacó, popularmente conhecido como José do Egito, e José, esposo de Maria. Mas na Bíblia existem 13 homens, 13 personagens bíblicos chamados José. Os outros 11 é como se nem existissem, né? A gente não ouve falar deles, mas eles estão lá. Porém, eu gostaria de prestar atenção no segundo José que todo mundo conhece, aquele do Novo Testamento, marido de Maria, pai de Jesus. José, na tradição, popularmente, ele é conhecido como carpinteiro. E muitas versões da Bíblia trazem a palavra carpinteiro. Só que não é a melhor tradução. O grego traz a palavra tekton. Tekton. Estou soletrando aqui. T-E-K-T-O-N, de navio, tekton. Que naquele tempo, naquele mundo de 2000 anos atrás, o tekton era um artesão qualificado. Ele não fazia o serviço bruto, pesado, da construção de uma casa, por exemplo. Os pedreiros iam lançar o fundamento da casa, levantar as paredes, e aí depois, na hora do acabamento, quer dizer, algo mais refinado, algo não bruto, aí que o tekton entrava em cena. Ah, quer dizer que ele não era carpinteiro? Bom, o tekton naquela época sabia trabalhar com madeira também. Então seria mais para um marceneiro do que para um carpinteiro. E sabia, por exemplo, colocar, assentar placas de mármore, por exemplo, para a decoração de uma casa. Ou seja, um trabalho mais sofisticado. E naquele tempo era comum que as profissões passassem de pai para filho. Não era como nos nossos dias, em que existe uma opção muito grande, e aí os jovens podem ir para a universidade, para a faculdade, para escolher que curso vão fazer. Não era assim naquela época. Então, Jesus também, um tekton, tal como José. Bom, José, curiosamente, aparece algumas vezes no Novo Testamento e ele, de uma maneira misteriosa, simplesmente desaparece, ele sai de cena. E é intrigante, né? Por que que alguém que é muito importante na história de Jesus simplesmente some e nós não encontramos referência nenhuma a ele mais? É um mistério que nos leva a pensar que ele faleceu em algum momento entre a última vez que ele é citado no Novo Testamento e depois, mais tarde, a primeira referência ao ministério de Jesus. Tudo indica que em algum momento aí ele falece. A última vez que José é citado é no Evangelho de Lucas, aquela passagem famosa do menino Jesus com 12 anos de idade. Maria e José estão na festa da Páscoa em Jerusalém, e aí eles voltam, e aí percebem, se dão conta que o menino não está com eles voltam, e Maria, quando o encontra no templo, conversando com os doutores da lei sobre a Torá, sobre aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e que é chamado de Torá pela tradição judaica. E aí Maria diz a ele: teu pai e eu. Então José estava ali. Mas quando mais tarde começa o ministério público de Jesus, os evangelhos dizem que ele tinha cerca de 30 de idade quando começou, ou seja, ao intervalo aí de 18 anos. E Jesus certamente está ali
em Nazaré o tempo todo, porque mais tarde nós vamos encontrar referências às pessoas dizendo que conheciam a Jesus, sabiam quem era José, quem era Maria, enfim, sabiam tudo a respeito dele, que a cidadezinha, aquela vilazinha pequenininha onde todo mundo conhece todo mundo. Mas José já não é mencionado mais. E mais tarde ainda, quando da crucificação de Jesus, João é que vai nos dizer que Maria, mãe dele, está ao pé da cruz, mas não há referência a José. A conclusão lógica, óbvia que a gente chega, que então, nesse intervalo até o início do ministério público de Jesus, José faleceu. Bom, mas as poucas referências que temos a ele são extremamente importantes, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, que acompanhamos com muita tristeza e preocupação notícias de ataques violentos de homens contra mulheres. Até mesmo foi inventada uma palavra, feminicídio. Essa palavra é recente. Se você procurar qualquer literatura, não precisa ser uma literatura antiga, não. Se você procurar jornais, revistas de 15, 20 anos e recuar no tempo, você simplesmente não vai encontrar essa palavra. É que começou a haver tantos casos de assassinatos de mulheres que a palavra foi inventada. Palavras são inventadas, né? Por exemplo, a palavra genocídio, ela surge apenas no final da Segunda Guerra Mundial, por causa daquilo que os não-judeus chamam de holocausto, aquilo que o nazismo, né, a extrema-direita da Alemanha na época, fez contra especialmente contra os judeus, mas outros grupos foram eliminados, ou pelo menos tentou-se eliminar sistematicamente outros grupos. Os judeus foram os que mais sofreram. Os judeus chamam, né, Shoah, a palavra hebraica Shoah, que em hebraico significa destruição. Aí inventou-se a palavra genocídio. Mais recentemente inventou-se a palavra feminicídio. Palavras podem ser inventadas, né? E tantos casos, há um relacionamento e aí a namorada, ou noiva, ou esposa fala que não quer mais e ela termina aquele relacionamento e aí o homem, o rapaz, namorado, noivo, marido, seja o que for, fica revoltado, não se conforma, não aceita, vai lá e mata a que até então tinha sido sua companheira, esposa, noiva, namorada, e pensa assim: se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. Ou seja, um egoísmo absoluto, egoísmo total, né? Como se a mulher fosse um objeto, uma propriedade, e não um ser humano pensante que tem liberdade, autonomia para fazer suas decisões. O que isso tem a ver com José? Tudo a ver. Nesse tempo que a gente vive, né, até estão usando muito uma expressão em inglês, né, red pill, e a outra, estou usando muito também a palavra incel, que vem, é uma espécie de uma sigla que vem de duas palavras em inglês, que em português seria celibatário involuntário. Né, rapazes, às vezes até adolescentes, até muito jovenzinhos ainda, ou homens adultos talvez, que por motivos variados não têm um relacionamento com uma mulher e aí ficam com raiva de mulheres e as atacam, as agridem. Às vezes ofensas verbais, mas muitas vezes ofensas físicas e as matam. Mas aí volta a pergunta, nesse tempo de red pill, de incel, de feminicídio, o que o José tem a ver com isso? Eu vou te explicar e você vai entender. José foi o contrário. Nesse tempo, mais uma vez eu vou usar uma expressão que está sendo usada hoje, nos nossos dias. Falam em masculinidade tóxica. E ao mesmo tempo tem outros que estão aí anunciando como ser homem de verdade. Pessoal que sobe para a montanha diz que vai aprender a ser homem de verdade. Né? Vai ficar sendo submetido a testes físicos de resistência para aprender a ser homem, aprender a valorizar a família. Desde quando precisa subir uma montanha, ficar lá, fazer jejum, fazer exercícios físicos intensos para aprender a ser homem, para aprender a valorizar a família. Desde quando precisa disso? José não fez nada disso e respeitou Maria quando ele
toma conhecimento, eles estavam noivos, ela está grávida, não dele, e ele então não comete uma violência, eu vou lá matá-la, isso acontece com tanta frequência, né? Ele não fez isso. E aí num sonho, ele recebe uma mensagem divina. José, filho de Davi, José é um homem simples, mas Davi, o grande rei de Israel, era seu ancestral, seu antepassado. Não temas receber Maria como sua esposa. Não temas. Essa expressão na Bíblia, não temas, é extremamente importante. Toda vez que na Bíblia aparece não temas, é aquilo que os estudiosos, especialistas chamam de oráculo de salvação. Quer dizer, uma palavra de salvação, de esperança, de conforto, uma palavra de ânimo. Não temas, não tenha medo. O filho que Maria espera não é seu, mas é de Deus, é do Espírito Santo. E José confia nessa palavra e se casa com Maria, e a tradição o aponta como o protetor de Maria e do menino Jesus. José foi um personagem realmente muito interessante, com quem temos muito a aprender. Eu li um autor que disse algo que eu achei super válido, uma percepção, uma visão que o autor teve, muito sábia, perspicaz. O autor disse o seguinte, que Jesus teve um exemplo de pai saudável, porque mais tarde, todas as vezes que Jesus usa a palavra pai, é no sentido positivo. E ele se refere a Deus como pai. Jesus introduz uma novidade total no judaísmo e na história das religiões, quando se refere a Deus como pai. E aí o autor conclui, a convivência de Jesus com José foi positiva, foi saudável, foi abençoadora, porque José foi um exemplo positivo, não de um homem violento, mas de um homem que sabia respeitar crianças e mulheres, de um homem de verdade, que não fez curso nenhum de masculinidade bíblica, outra ideia que tem sido muito falada de pouco tempo para cá, algo que simplesmente não existe. Simplesmente não tem isso na Bíblia, mas isso é tema para outra conversa aqui no Fé e Café. José nos ensina muito. Alguém que confiou em Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Quando ele recebe o sonho, ele acredita, ele confia e vai até o fim. E toma conta de Maria, toma conta de Jesus, menino. Muito provavelmente, então, Jesus perde José na adolescência, quem sabe no início da juventude. Ou seja, uma perda muito grande. Com certeza Jesus sentiu essa perda. Claro que sim. Mas o exemplo positivo de José marcou Jesus positivamente. Marcou Jesus para sempre. José é o exemplo de um homem de verdade que soube confiar em Deus, respeitar sua esposa, cuidar dela, protegê-la e que não agiu com violência, com raiva desmedida, descontrole, destempero emocional, como muitos homens, lamentavelmente, têm feito em nossos dias. Pense nisso. Se você não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. E eu te agradeço por isso de verdade.